E aí, galera, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para alcançar uma referência na qual eu busquei. Então, pensa na seguinte situação: você tem uma imagem que você finalizou e você gostaria de chegar mais próximo daquela referência, às vezes que você escolheu ou que o cliente até mesmo enviou para você. Então, pensa que a gente consegue a partir dessas referências chegar mais próximo disso, né? Então, e esse assunto de hoje vai estar envolvendo muito a questão do color grade, né? Porque a gente vai estar mexendo muito em elementos ali da imagem que vão conversar muito com esse assunto também, tá? Então, fica aqui comigo para ver esse assunto aqui junto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar eliminando essa parte aqui de grading e a gente vai fazer o seguinte, tá? Bem, tem uma pasta aqui que eu tenho várias e várias referências que eu já coletei aqui durante o tempo. Eu queria meio que mostrar algumas coisas para vocês aqui que vai fazer muito sentido na escolha da referência. Bem, esse processo de escolha de referência, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a sua imagem que você está fazendo ela não tem nada a ver com a referência que você escolheu. Então, nem sempre a referência ela vai conversar com a sua imagem. Então, essa é uma imagem que eu tenho aqui que é noturna. Tá? Tá, beleza. Mas vamos lá. Se eu pegasse, digamos que essa referência aqui, ó, que tem uns light trails, tá? Vou pegar essa referência aqui e vou colocar na minha cena. Tem como essa referência aqui funcionar aqui? Cara, até tem, tá? Eu consigo trazer um pouquinho desse azulado pra cá, eu consigo trazer um pouco desse tom aqui da vegetação pra cá. O problema é que a gente tem uns light trails aqui, luzes acesas, que eu não sei se encaixariam tanto nessa imagem daqui. E fora que aqui a gente tem muito vidro, né? Aqui tem pouco vidro, aqui a gente tem mais madeira, né? Que é esse acabamento aqui da fachada. Então, eu não sei se essa referência funcionaria tão bem. Então, esses elementos a gente tem que estar sempre observando. Por exemplo, aqui a gente tem uma outra referência, que é a referência que tem água, tá? Beleza. Vamos supor, cara, tudo bem, eu não vou usar a água como referência, mas a gente pode usar de cima para baixo aqui, ó, ou de baixo para cima, que é essa parte aqui do céu. Quero esse céu mais desenhado, mais azulado, azul marinho, né? Eu quero essa quantidade de nuvens acontecendo aqui. Então, pode ser que role também, né? Então, tudo isso, pessoal, são coisas que você pode ir analisando durante o processo que você vai escolher a sua referência, tá? Então, por exemplo, uma referência legal para essa imagem. Essa daqui, ó, tá vendo? Ela é uma referência que tem a questão dos escuros aqui mais na frente, justamente como a gente já direcionou aqui, ó. E é uma referência que eu acho que daria muito certo para essa imagem de cá. Uma outra referência bem legal também, ó, é essa daqui, ó. Tá vendo? Que eu acho que é uma referência que também funcionaria muito bem aqui, tá? Porque ela tem a questão dos escuros aqui na frente, tem a questão dessa vegetação que tá mais por aqui, entendeu? Então, vamos fazer esse exercício hoje, né, de tentar chegar em uma referência a partir do nosso color, né? Eu vou pegar essas duas aqui, que foram referências que eu gostei, tá? Essas duas aqui eu achei que ficou bacana. Me pergunta até realmente qual é que ficaria melhor para essa imagem de cá, tá? Talvez eu faça até as duas e eu coloque lá no Instagram pra galera escolher e tal. Não sei, vamos ver aqui, vamos. Eu acho que eu vou seguir por essa daqui mesmo, que inclusive já foi uma cena que um amigo meu, o Thiago, me ajudou uma vez a chegar nessa referência aqui quando a gente estava trabalhando junto. Eu vou pegar essa imagem aqui e eu gosto de trabalhar aqui das duas formas. Eu normalmente pego a referência e jogo para dentro do Photoshop, tá? Agora ela tá aqui dentro e tá também no PuriRef, tá? O PuriRef, para quem não sabe, é esse software aqui que você consegue organizar referências, tá? Então você pode baixar ele aqui gratuitamente e usar no seu computador. E é muito bom porque você consegue um board aqui totalmente flexível para organizar suas referências e inclusive você pode pegar isso daqui e salvar, né? Você pode salvar isso daqui, passar para outras pessoas, tá? Então é muito bom ter o PuriRef instalado no seu computador. Bem, a primeira coisa que eu observo é que o meu céu ele não tem muito a ver com esse céu daqui, tá? Então, uma coisa que eu posso até fazer é nem usar céu nessa imagem aqui, porque ele é só uma gradação de cor, ó, do mais escuro do mais claro pro mais escuro, ó. Ele é bem assim, ó. Aqui em cima ele é mais clarinho e aqui embaixo, ó, ele é mais escuro, tá vendo? Então ele funcionaria mais ou menos assim, ó.
daqui para cá. Eu vou até ignorar aqui a referência por enquanto. Vamos ver, eu vou posicionar ele aqui em cima para ficar um pouco mais fácil da gente ver como é. É por isso que eu gosto de usar os dois juntos, né? Às vezes eu boto aqui para ver se o tom tá igual, ó. Por isso que eu gosto de botar às vezes aqui em cima para ver se o tom tá igual. Boto aqui do lado. E aí eu vou usando de fato a referência ali muito de uma forma flexível na minha construção, tá? Aí aqui eu vou pegar e vou ó, colocar aqui ó, o gradiente. Para quem não sabe, eu gosto de usar o gradiente aqui nesse segundo, tá? Que ele é um gradiente com transparência. E eu aumento mais a opacidade aqui, ó, para ficar mais interessante. Olha lá, ó, certo? Então, uma coisa que eu até posso fazer é aumentar só um tiquinho aqui, galera, um pouco mais do meu céu, tá? Eu acho que vai me ajudar, inclusive, chegar um pouco mais na referência. Eu vou até cortar esse ajuste que eu vou fazer aqui da moldura, porque eu quero focar mais hoje com vocês aqui no color grading, tá? Mas para eu chegar mais próximo dessa referência aqui, eu vou ter que fazer esse ajuste aqui na moldura, tá? Pronto, galera, já ajustei aqui e aí é isso que a gente vai fazer, né? Vamos jogar um pouco mais dessa área mais clara para cá e ir pintando. E aí, o que eu percebo aqui também? Nessa referência tem toda essa questão das montanhas aqui, ó. Tem toda essa questão das vegetações mais no fundo. Então, o que é que eu acho, galera? Que aqui a gente poderia criar uma segunda camada, né? Então, eu vou pegar essas vegetações que eu tenho aqui, ó, e vou jogar para trás, tá? Aqui para trás. Nessa tentativa de gerar essas camadas secundárias que a gente tem ali de vegetação, né? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício de tá puxando um pouco mais isso aqui, ó. Então eu vou dar uma clareada nisso daqui e a intenção é o que, ó? Eu pego a parada por isso que é bom por ir, porque eu vou pegando aqui, ó, vou jogando ao lado e vou tentando equilibrar ali as expectativas, ó. Vou deixando ele mais parecido com a vegetação. Então, deixa eu fazer o seguinte só, vou fazer um pequeno ajuste aqui nele, na escuridão dele ali. Pronto, assim fica melhor, olha. Então aí eu vou já deixando ele próximo àquela referência que tem aqui, ó, entende? E aí, galera, isso aqui é massa porque eu posso meio que ir criando algumas camadazinhas de profundidade, ó. Então eu tenho essa primeira e essa segunda, aí eu dupliquei as duas ali, né? Aí essa segunda aqui, ó, eu já vou deixar ela um pouco mais clara. Vou aproximar esses dois slides aqui, ó. Vou deixar ele um pouco mais claro, assim. E aí eu já pego essa segunda etapa aqui, ó, que é essa cor aqui, que já vai me deixar parecido com outra referência. E eu vou flipar também esse asset, tá? Até para não ficar uma repetição muito grande ali. Aí isso vai me ajudar a chegar um pouco mais na referência também, ó. Aí eu deixo ele mais clarinho, assim como tá na ref, ó. Tá vendo? Uma coisa que eu posso fazer também é usar um solid color. Lembra da referência que tem no Photoshop aqui, que fica, ó, tá bem aqui, ó. Aí eu vou jogar ela aqui para cima. E aí eu posso fazer assim também, ó. Posso pegar e pingar, ó, na referência aqui também, ó. Também posso fazer desse jeito, tá? Não é regra. E aí eu meio que vou adequando ali a imagem, ó. A gente pode meio que, digamos que copiando esse grading aqui a nossa proposta, né? Mas é claro, normalmente, galera, sendo bem sério com vocês, raramente eu copio um grading assim 100%, tá? Eu gosto de pegar elementos de várias referências e ir juntando. Inclusive eu posso até tentar misturar com alguma coisa dessa daqui, ó. Tá? Por exemplo, o tom de cor dela, não sei. Mas vamos vendo aqui no processo. Bem, uma coisa que vocês podem ver aqui, ó, é que na referência do lado, aqui ele manteve, aqui tem um verde mais destacado, ó, tá vendo? A gente tem até essa penumbra aqui, como ela realmente existe, mas aqui a gente tem esse verde aqui, ó. Então é ideal, o ideal aqui, né, no caso, seria que a gente conseguisse também trabalhar um pouco desses elementos aqui na nossa imagem. Então vamos lá. Aqui eu posso tirar um pouquinho do verde, do azulado que existe nessa região aqui, ó. Então eu vou pegar e vou tirar um pouco do hardness disso daqui e vou pintando aqui nessa região, ó, justamente para ele evidenciar um pouco mais daquela luz. Aí aqui eu vou dar uma contrastada. Opa, eu botei um clip mask ali sem querer. E aí aqui eu vou dar uma contrastada e ao mesmo tempo eu dou um pouco de red aqui para cima e um pouco de
Blue, para ele trazer um pouco desse amareladozinho ali que vai me ajudar a pintar um pouco essa parte da frente, tá? Mas tem que ser bem de leve mesmo, porque eu acho que até que ficou um pouco estranho só jogar ali pra cima de tudo, principalmente aqui no meio, ó. Não faz sentido que tenha muito aqui no meio, tem que jogar mais nas partes aqui que tem a luz rolando, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso, tá? Vamos lá. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu vou trazer também para o outro lado, tá? Como é que vamos fazer isso aqui? Vamos encontrar exatamente onde estão aqueles assets ali. Eu acho que essa parte aqui tá aglomerando um pouco, eu vou remover. E como eu já fiz esse ajuste bem aqui, ó, eu vou estar descendo ele aqui, tá? E vou copiar os colegas que a gente já tem aqui, ó. Então, esse cara que tá aqui, eu pego e jogo ele pra cá. Porque eu já fiz ele, não tem por que eu ficar refazendo no olho essas camadas, entendeu? Eu faço uma vez e vou só replicando. É claro, galera, que assim, como eu tô fazendo algo completamente freestyle aqui, né? Eu consigo ter essa noção de pegar e manipulando e adequando a referência. Porque eu tô fazendo algo aqui completamente fictício, né? Mas eu acho que o segredo também é você tentando adequar isso aí à referência da tua imagem sempre, tá? Então vou pegando aqui, ó, e vou jogando essa região aqui também, tá? Ó lá. Aí eu fiz tipo essas duas camadas aqui, né? São 3 camadas, uma mais clara, uma do meio e uma mais escura, exatamente como é aqui, ó. E aí, bem aqui nessa região, eu já consigo perceber que existem algumas nuances aqui que eu também preciso colocar nesse céu, até para ele não ficar tão... Eu acho que ele ainda tá um pouco monocromático, sabe? É isso que eu quis dizer. Aí a gente vai pegar o Selective, vai tentar pingar uma cor mais escurinha aqui, ó, certo? Aqui, eu acho que essa cor mais escurinha aqui tá boa. E aí eu vou pintar aqui de preto e vou jogando um pouco essa referência aqui do lado. Eu sempre vou ter que ocultar ela aqui por enquanto e dar um pouquinho de opacidade, né, galera? Porque senão eu acho que ela se perde um pouquinho ali, ó. Então é mais ou menos isso, ó. E aí eu acho que a gente pode até aumentar. Aqui eu já vou fazer uma coisa no olho, tá? Tentar aumentar um pouco mais essa claridade aqui no olho mesmo, para realmente bem aqui em cima dar um pouco mais de luz assim, ó, sabe? Aí a gente chega um pouquinho mais nessa referência daqui. Tô fazendo, lógico, de uma maneira bem rápida. A minha imagem já estava meio direcionada aqui, né? Com esses elementos aqui mais escuros. Então já ajudou bastante. Tem uma coisa que que ainda me incomoda um pouco, bastante nessa imagem aqui, parte das trepadeiras, né? Que eu tenho ali, porque pelo menos essa segunda etapa aqui, ó, bem aqui, essa segunda parte ali, ó, ela ficou bem, eu achei que ela ficou bem estranha, ó. Aí eu vou deixar ela retona assim, porque eu entendo que eu também fiz isso daqui por causa da luz, né? Porque tinha aqui ele realmente dobra, ele começa a dobrar pra cá. Mas acho que como imagem, isso aqui, pra mim isso aqui meio que virou um aspecto meio irrelevante, então eu não vou me preocupar com isso, tá? Eu vou só ignorar essa parada mesmo. E aqui eu vou escurecer um pouco mais, ó. Vou jogar um contraste maior e escurecer um pouco mais. Tem uns arbustos aqui na frente também que eu quero tirar ele por enquanto, só pra ver o que é que tá acontecendo aqui, ó. Porque eu vejo que bem nessa região aqui tem essa parte aqui da vegetação que ela tá se perdendo um pouco, que é só uma questão de máscara. Eu tenho que ir na máscara dele ali, ó, e só fazer um pequeno ajuste. Aí ele já dá essa melhorada e aí eu meio que vou direcionando mais a luz agora do jeito certo, né, da maneira correta ali. Tá? Bem, o que é que não tá funcionando agora? Para mim tá bem distoante ainda a questão do... Eu quero mexer um pouquinho só na trepadeira ainda. Eu vou deixar isso aqui em normal, tá? E aí eu coloco um asset aqui em cima, só aumentando um tiquinho de nada a claridade dessa trepadeira aqui. E ao mesmo tempo tirando um pouco o vibe dela aqui de maneira geral, ó. Tá vendo que esse ajuste agora deu uma boa equilibrada ali na trepadeira. Achei que ela tava muito... É porque a gente precisa ter hierarquia, né, galera? Tipo, o primeiro plano ele é mais escuro, aqui é mais claro, e antes ele tava mais escuro, ó. Então ele tava fazendo uma certa fusão
com os elementos aqui do lado. Então, no momento em que eu clareio aqui, ele tipo, se distancia mais da minha imagem e deixa esses elementos muito mais soltos ali, para que eles fiquem façam mais sentido ali dentro da imagem, né? E tem vários ajustes aqui que eu já fiz da pós anterior, mas eu não vou querer mexer com eles aqui nesse momento. A gente vai refazer esse grading aqui para ficar fazer mais sentido com a nossa imagem, tá? Aqui eu já tenho um ajuste com Render Element. Eu vou até apagar ele aqui completamente para que vocês não fiquem perdidos, tá? Aqui eu tenho um Render Element que eu peguei e eu vou colocar aqui em Linear Dodge, tá? Em segundo lugar, o que é que eu vou fazer? Vou até deletar isso daqui para não confundir. Em segundo lugar, eu vou pegar um Levels, colocar ele em Clip Mask e vou colocar um contraste nele aqui, ó. Porque o contraste, galera, ele vai fazer com que as áreas de preto ele vá se comprimindo e aí a gente não tenha tantas informações aqui, ó, extras nessas áreas aqui, ó. A luz ela vai se concentrando no local realmente onde a luz está batendo. E aqui nos tons médios a gente controla mais isso aqui também, ó. Tá vendo? A gente controlou nos tons que estavam mais escuros, agora nos tons médios. Se a gente for ver o resultado disso aqui na prática, ele tá bem assim, ó, com e sem. Porque no momento que eu comprimo esses pixels aqui, eu acabo ocultando essas informações que laterais que vocês estavam vendo ali, entendeu? Então eu coloco aqui o Linear Dodge e agora eu vou trabalhar na questão da cor dele, tá? Porque veja que ele tem uma cor mais avermelhada ali, meio que assim, ó. Ele parte um pouco mais pro vermelho, né? E aí a gente coloca só um pouquinho de amarelo aqui também. Agora eu vou colocar um Levels e tirar ele completamente aqui, ó, da cor dele, tá? Basicamente, o que eu fiz aqui, eu só dei entrada de preto nele, tá? É como se eu estivesse pegando o Linear Dodge aqui, ó, e pintando de preto ele. Entendeu? É a mesma coisa de fazer isso aqui com o Levels, tá? Foi exatamente isso aqui que eu fiz. Então, e aqui a gente vai usar essa camada de uma lógica ao contrária. Então, utilizando o gradiente, eu vou pintar de preto as áreas que eu quero que a luz elas estejam mais evidentes, tá? Então aqui, ó, eu vou... Desculpa, galera. É isso, desculpa. Eu vou pintar de preto, é isso mesmo. Vou pintando de preto essas áreas que eu vejo que compensa que a luz esteja muito evidente. Aqui estourou muito, ó, então eu vou só tirando e compensando. Porque o legal dessa ferramenta aqui é a possibilidade de ir sempre retirando as áreas que você achou que ficou muito escuro, ficou muito estourado aqui, ó. Eu achei que estourou muito, aí então eu venho e retiro aqui até voltar ao normal, ó. Tá vendo? Aí eu vou trabalhando aqui aos pouquinhos com a propagação da luz, tá? E aqui tá muito estourado aqui também, aí eu vou fazendo de uma maneira bem sutil ali, tá? Aí eu apago. Vejo onde é que a iluminação ela pode entrar aqui de uma maneira mais consistente e vou pintando aqui as áreas que eu acho que compensa, tá? Pronto. Já foi aqui agora. Agora eu vou aproveitar que existe uma seleção dessa moldura aqui, né? Eu não sei qual é o nome disso aqui, mas essa fachada, ela tem tipo uma armadura, né? Que é essa parte aqui que parece ser uma parte de madeira. Aí a gente vai colocar aqui, tá? E eu vou dar um belo e um contraste nele aqui. Eu vou colocar ele dentro de uma máscara, tá? Como vocês podem ver aqui. E eu vou aplicar um contraste nele aqui, ó. Aplico um contraste forte nele. E aí ele vai dar essa bela evidenciada, ó. Então aqui eu já consigo ver que a luz, ela inclusive vem mais da parte de o que eu pode fazer, isso vai fazer com que eu direcione mais até o comportamento da luz para a região aqui da esquerda. Vai ficar um pouco melhor isso, ó. Vocês vão ver. E aí eu posso pegar também essas áreas mais estouradas e, ó, trazer um pouco mais para cá, tá vendo? Isso vai me ajudar bastante nesse sentido. Tá, beleza? Aí eu vou pegar agora o element do reflexo, tá? Que ele provavelmente está aqui em cima, e vou arrastar, ó, clico seguro e arrasto e jogo nessa região aqui de cima, tá? E aí eu vou aplicando aqui nas áreas que eu acho que compensa, então eu vou colocando aqui nessa região um pouco mais de cá, aqui, e ao mesmo tempo eu vou tirar só um pouquinho a questão do vibrancy ali dele, ó, para deixar ele essa cor um pouco mais neutra, assim. Tá, ok? Aí, uma parte que me incomoda também é esse branco aqui, tá? Então, eu vou deixar ele bem escuro, tá? Porque é uma área que eu acho que não precisa ficar tão
excessiva assim, tá? Então eu vou pegar e vou pegar aqui com contíguos, tá? Só essa área aqui. Vamos fazer o seguinte, vou fazer isso aqui do jeito certo, tá? Eu vou pegar o Color Range e aí eu seleciono essa região. Aqui eu pego a ferramenta de poligonal, ó lá, ó, e eu vou tentando desenhar justamente a área que eu quero remover essa seleção aqui. Lembrando que enquanto eu faço a seleção, eu seguro o Shift e o Alt, tá? Antes de lançar a poligonal, eu seguro o Shift e o Alt, porque aí ele fica com aquele X ali que vocês estão vendo, ó, tá? Isso vai ser muito importante para ele restringir seleção, tá? Que é um pré-requisito. Porque aqui, quando eu seguro Alt, ó, tá vendo que ele ativa essa opção aqui. Quando eu seguro o Shift, ele ativa a opção de adicionar. Quando eu seguro o Alt, remover. Quando eu seguro o Shift e o Alt, é a opção de interseção, que seria, ele vai pegar o que está entre eles ali, tá? Aqui eu removo essa área e aí eu crio uma seleção aqui dentro, justamente dessa parte de cá. Para não ficar faltando, eu vou pegar também a parte de cima, tá? Que tá bem aqui. E aí eu faço a mesma coisa, restringo a seleção. Em vez de vir aqui, ó, você pode segurar o Shift Alt também, que eu acho muito mais fácil, tá? Do que você ficar dando clique aqui nessa região de cima. E aí eu também coloco uma seleção dele aqui, tá? Eu vou pegar uma curva, vou jogar aqui dentro dessa pasta e vou jogar bastante, escurecer bastante aqui essa região, ó. Vou aproveitar até também aqui, dar uma pequena contrastada, certo? Como vocês podem ver aqui, e a parte de cima também, ó. Eu vou pegar, jogar uma curva e dar uma contrastada, ok? O element do reflexo que existia ali também, eu vou jogar também ele por cima de tudo aqui, ó. Porque eu acho o element do reflexo, eu vou pegar e jogar ele por cima de tudo aqui também. Mas antes, eu vou ver se existe um outro element aqui, que é esse component, tá? Porque aqui ele foca um pouco mais na luz direta que está batendo. Notem que se eu for comparar o component com o reflect, olha como o reflect ele tem uma presença da luz indireta batendo, o rebatimento da luz indireta aqui, ó. Então o component ele vai me ajudar um pouco mais aqui no momento no que eu quero, tá? Então eu vou só duplicar ele aqui, vou estar removendo esse element de cá e aí eu coloco essa região aqui ó, para ficar um pouco mais em evidência aqui na minha imagem. Eu gostei muito desse azul que ele aplicou aqui, então eu vou mantê-lo aqui, vou duplicar ele novamente e vou tentar agora jogar um pouquinho aqui no vidro, tá? E aproveito também, galera, nesse vidro que eu for colocar aqui, eu vou jogar um pouco de azul, tá? Até para ele dar um reflexo meio azulado nessa região aqui, apesar de que eu achei que ficou bem ruim, tá? Porque ele estourou muito, tal. Então eu vou só deixar um pouquinho de opacidade mesmo. Eu posso até botar um plane aqui azul aqui atrás para não ficar essa área vazada estranho como ficou aqui, tá? Mas eu acho que seria uma coisa mais ou menos assim. E aí, eu acho que agora por cima de tudo, eu posso criar uma área aqui chamada grading, né? Tipo grading, que tem algumas coisas que eu ainda posso fazer aqui, tá? Como, por exemplo, mexer um pouco mais no tom dessas árvores aqui que vocês estão vendo. A única coisa ruim aqui, galera, é que eu não fiz máscara, né? Mas vou tentar fazer uma seleção rápida aqui delas. Vou tentar pegar pelo alfa aqui, ó. Vou pegar elas aqui e essas aqui também, ó. Aí eu vou usar o alfa que existe da minha própria imagem, botão direito, intersect, tá? Aí ele acabou selecionando só isso aqui, só para vocês entenderem. Como eu fiz um retângulo aqui, eu peguei a diferença é justamente a área que estava em branco. E aí eu jogo aqui dentro, ó, tá? As outras que estão faltando agora, eu vou pegar e vou selecionar aqui eu vou tentar pegar aqui com o Color Range, tá? Vou pegar com o Color Range aqui. Então, para não me prolongar muito nessa parte aqui, eu vou fazer um corte. Pronto, pessoal, eu consegui desenrolar aqui uma seleção deles aqui na parte das árvores, porque realmente se eu não pegar isso daqui e dar uma... Tá vendo como eu, só de dar uma contrastada, que ele já mudou bastante o aspecto das árvores? E aí eu tenho que também adequar mais a cor deles, né? Então, tipo, tirar a saturação deles aqui e tal, deixar o amarelo bem na parte aqui de cima mesmo. E aí também aproveitar, né? E dar um pouquinho de azul deles aqui, assim, ó. Um
Porque aí eles entram mais nesse grading que eu tô querendo me propor a fazer aqui na minha imagem, tá? Aqui não adianta, não vou colocar nessa parte aqui também, porque senão vai ficar muito estranho. Tem que ser uma coisa mais amarelada mesmo. E aí eu agora posso fazer o seguinte, na parte do grading, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a seleção da fachada, como existe aqui assim, ó. Vou colocar aqui dentro e aqui eu vou fazendo isso, ó. E aí eu vou jogando um pouquinho de... Aqui eu posso fazendo como se fosse uma certa adaptação, assim, né? Eu vou meio que adaptando a minha necessidade aqui, tá? O que é que eu vou fazendo aqui, galera? Agora eu vou meio que realmente personalizando um pouco mais, dando um pouco mais do meu toque naquela imagem, né? Se a gente quisesse dar uma boa viajada aqui nessa imagem e deixar bem parecido, seria legal a gente imitar bastante como existe essas montanhas aqui assim, ó. Então, de repente, pegar uma montanha mais lá no fundo, jogar aqui, duplicar, para realmente ficar mais dando esse aspecto que existe na referência, né? Iria realmente trazer um pouco mais esse aspecto que tem na referência de fato, né? E que eu acho que faltou um pouco mais aqui na nossa imagem. Então aqui assim, ó, eu vou pegar, vou jogar aqui e agora eu vou aplicando um pouco mais na região dos lados aqui e ao mesmo tempo não tentando escurecer muito, apesar de ele já estar preto em algumas regiões aqui, mas como na minha referência ele já é bem escuro, tá vendo? Isso aqui é até importante em dia a gente ver, ó. Tá vendo que por mais que ele esteja bem preto aqui, a gente até consegue ver as informações dele aqui, ó, tá vendo? Ele não é 100% preto, né? Ele é bem escuro, mas ele não é 100% preto. Então isso aqui eu teria que tomar um pouco de cuidado e ir refinando aqui com calma para não acabar ficando desse jeito, tá? Mas como eu tô fazendo aqui com uma certa pressa, né? E eu teria que ir com calma em cada vegetação dessa aqui e ajustando para não ficar muito preto ali, porque senão ia fugir muito ali da questão da proposta, né? E aí, pessoal, eu fiz até um pequeno corte aqui, porque eu quis fazer um ajuste aqui que eu não estava conseguindo fazer junto com vocês, tá? Primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar a seleção do prédio e aqui eu meio que ajustei um pouco a cor dele, assim, tava indo pro meio avermelhado, eu tentei deixar meio amarelado. Eu achei que equilibrou mais com a cor do azul. Ficou mais harmônico. E uma coisa que eu fiz também aqui, ó, foi colocar uma seleção aqui por dentro para mexer um pouquinho mais nas luzes internas dele aqui e também na armadura dele, da fachada, diminuir um pouquinho mais essa claridade excessiva que estava aqui, tá? Porque eu acho que aí ele fica um pouquinho mais dentro do clima que a imagem pede, tá? Eu acho que ele fica mais interessante. Aqui eu vou tentar dar um contraste forte aqui nele, tá vendo? Peguei aqui e coloquei em soft light, ó. E aqui você pode dar uma certa personalizada. Bem, o céu como um todo aqui, eu ainda acho que eu poderia fazer o seguinte, ó, colocar um pouquinho de azul aqui assim, tá vendo? Porque eu ainda acho que ele eu teria como dar uma boa ocultada aqui nessa parte aqui das laterais aqui, principalmente, ó, para ele dar enfatizar um pouco mais essas regiões aqui, tá? E deixar mais pro centro, né, esse estouro aqui. E também diminuir só um tiquinho o estouro. Eu acho que o estouro ele tá ali forte demais, né? Eu vou até pegar essa parte aqui, ó, do branco e tentar diminuir só um pouco a opacidade dele. Acho que aqui tá bom, até pra gente não perder muito. E ao mesmo tempo pegar o azul aqui, ó, e mexer para a matiz dele, ó. Ele tá meio que ciano, eu vou mover um pouquinho mais a matiz dele pro azul aqui. E aí eu acho que entra mais nesse grading. Eu vou fazer só um testezinho de aplicar um Vibrance aqui para ver como é que fica. Achei que ficou interessante. E uma coisa que eu gosto de fazer no grading sempre é movimentar aqui o slide das cores, olha. Então, o vermelho aqui, ficou muito amarelo, não achei que ficou interessante. Aí eu vou movimentando o slide muito mais para ver como é que fica, sabe? Eu não sei exatamente o resultado, o que é que vai dar, mas aí eu vou testando isso daqui, ó. Eu gosto mais, em vez de ir muito pro ciano, ele vai mais pro azul, me agrada mais, sabe? Então eu vou meio que testando isso e vou validando ali visualmente, tá? Que é de fato uma das coisas boas aí do Photoshop, né? Aqui eu vou tentar
não deixar esse amarelo tão monocromático assim. Eu vou tentar também puxar ele um pouquinho pro vermelho, porque eu acho que fica interessante. E aí, galera, o que é que eu vou fazendo aqui agora? Vocês vão observar que o contraste ele acabou deixando muito exagerado, né? A parte da nossa imagem, e a gente vai removendo aqui esses exageros, olha. A gente vai tirando em todas as áreas aqui que ficou muito escuro, tá? Porque a gente não pode perder todos esses aspectos aqui que a gente se esforçou para deixar aqui na nossa imagem, ó. Então eu vou aos poucos removendo esse contraste exagerado, né? Então aqui em cima também eu posso pegar. Aqui em cima seria bom dar um pouquinho mais de cor, né? Mas eu acho que assim, é muito, pessoal, questão de refino depois, tá? Você ir nas camadas, voltando, refinando algo, porque aqui, com o tempo que a gente tem, não dá para fazer o trabalho completo, né? Eu tenho que ir realmente tentando simplificar algumas coisas até para dar certo aqui a nossa dinâmica, né? Aí eu vou só dar uma curva aqui por cima, vou fazer essa curva aqui meio que é uma curva que o objetivo dela é aliviar um pouquinho mais os escuros, tá? Aí eu vou fazer isso aqui de uma maneira bem pequena, bem amena aqui, vou colocar 10% mesmo, só pra gente não perder muito ali a questão das aparências aqui, ó, da imagem, tá? Então aqui a gente vai meio que só tentando recuperar um pouco daquela imagem ali, tá? Aí aqui antes e depois, tá? Então eu acho que é isso, né? É lógico, assim, pessoal, poderia ficar muito melhor, né? Eu posso tentar vir aqui, ó. Aqui também, aqui se vocês forem perceber, aqui tem um azul também, ó. Então é muito ir observando a referência e ir replicando esses elementos aos poucos, ó. Então se tem um azul, eu tenho que jogar um pouquinho mais de ciano aqui e ir colocando aqui também, ó, tá? Essa imagem aqui, inclusive, que vocês estão vendo aqui, é uma imagem que era do CG Architect, né? Foi um dos ganhadores, foi um dos indicados do CG Architect. É uma imagem que ela tem um apelo muito mais artístico, né? Ela não tem esse apelo muito comercial, vocês entendem? Por último aqui, eu até apliquei aqui um Camera Raw, galera, só para tentar aliviar um pouquinho mais isso daqui, tá? Então eu meio que só mexi no Camera Raw um pouquinho ali nos shadows mesmo, nos highlights, para tentar fazer uma coisa aqui mais interessante. E uma coisa até legal assim também para se fazer, né? Vou dar uma dica extra aqui. Se caso você quiser também apostar um pouco mais na atmosfera da imagem, você pode trabalhar com alguns assets, tipo assim, ó, de smoke, né? Então, eu vou jogar ele um pouco para cá, atrás dessa árvore aqui, vou criar uma pasta de efeito, tá? E aqui você pode, às vezes, é claro que, lógico, vai fugir da proposta de deixar mais parecido com a referência, mas assim, às vezes se você quiser trazer algum elemento diferente da referência que você está trabalhando, eu acho uma boa, tá? Então aqui eu já pego e coloco isso aqui meio azulado, ó. Peguei um Saturation, coloquei em Colorize e aqui eu já deixo mais ou menos ali próximo ao que a gente tinha ali, ó. Vou só tirar um pouquinho a saturação e aí você vai duplicando esse efeito aqui, ó. Aqui eu já vou deixando ele mais para cá, aumento mais o tamanho dele aqui assim, ó. Entende? E aí você vai trabalhando aqui com a questão da máscara, né? Para ele ficar aqui assim, ó. Tá vendo? E aqui também eu posso remover mais o efeito aqui nessa região. Aqui ele ficou um quadradinho aqui batendo, então a gente vai tendo que remover isso aqui aos poucos. Mas é uma forma também de você aplicar tipo um certo, você pode aplicar tipo uma certa estética na sua imagem fazendo isso aqui, né? Inclusive eu posso também tentar colocar esse efeito aqui ó, por cima desses elementos que eu tenho aqui ó, no primeiro plano e que pode dar um efeito bem legal também, ó, tá vendo? Eu achei que ficou bem bacana, tá? Eu achei que deu uma aliviada nesses outros elementos, tá? Então eu posso pegar o efeito aqui, ó, dar uma boa esticada nele aqui assim, e aí eu vou meio que trabalhando essa atmosfera aqui pelo lado da minha imagem, ó. Então eu vou pegando aqui, ó, e vou jogando essa atmosfera pra cá, ó. Que é uma forma da gente meio que, pô, cara,
Pra que que você vai pegar e vai deixar o grading da imagem ali completamente igual, né? Faz alguma coisa diferente. Então isso é uma forma de realmente você trazer um pouquinho da sua estética ali, né? Isso aqui que eu tô fazendo, espero que vocês não estejam muito perdidos aqui, né? Mas basicamente eu só tô movimentando máscara e jogando o efeito com gradiente aqui, tá, galera? Então não é nada muito diferente aqui do que eu já mostrei pra vocês, tá? É mais uma tentativa aqui de executar algo, de executar uma certa estética aqui em cima, né? E aí, a única coisa que talvez me incomoda um pouco aqui, que talvez eu tentaria trazer um pouco mais para essa imagem aqui, é a questão dessa coroa aqui, tá? Porque ela tem um brilho muito intenso que eu não sei se ela trazendo às vezes um pouco mais de azul, eu conseguiria fazer com que ela entrasse mais na imagem aqui, tipo, tirando um pouquinho mais dos dois aqui, ó, do azul, tirar completamente a saturação dela e adicionar azul aqui assim, ó, para às vezes de repente dos lados a gente tentar trazer uma certa influência ali do environment, né? Então, basicamente, o que é que eu fiz aqui? Eu só juntei os dois, né? Tirei completamente a saturação e depois joguei um pouco do azul. Inclusive, eu poderia fazer isso daqui, ó, em cima de tudo, ó. De tudo mesmo, de toda a imagem ali. Eu acho que até surtiria um efeito mais interessante. E aí aqui eu só jogaria um pouco mais de um elemento mais escuro. Aí eu pego os três, junto em um único grupo e eu tento só pelos lados aqui, ó, trazer um pouco mais da influência, né, da atmosfera ali na fachada, né? Isso aqui não tá nada comercial, né, cara? Nada comercial. Mas assim, eu espero que para vocês tenha sido interessante de entender mais ou menos como é que é esse processo de você trazer um pouco mais de atmosfera, de você trazer um pouco mais da referência que você pegou da tua imagem para o que você está querendo construir, né? Aqui eu percebo que nessa imagem aqui tem bastante atmosfera também. Algumas coisas aqui eu também tentaria fazer de um jeito diferente, né? Que não tá me agradando muito. Mas são coisas assim que às vezes eu preciso me concentrar aqui calado fazendo para realmente ficar da melhor maneira possível, né? Eu só vou corrigir um pouquinho mais aqui a questão dos pretos, né? Que ficaram, acho que muito fortes aqui na minha imagem, tá? Tentar dar uma corrigida nisso daqui, nesses pretos que estão me incomodando um pouco. E aí, olha, uma última coisa que também dá pra fazer é o seguinte, ó, dá pra você pegar um preto, pintar uma camada de preto, colocar aqui eu vou pegar aqui, galera, e usar um lens flare, tá? Render lens flare. E aqui eu diminuo um pouco mais o tamanho dele aqui assim, né? Pinto ele, coloco como ele um Smart Object e eu vou colocando ele aqui nessas áreas de luz assim, ó. Aí aqui, ó, eu coloco um Colorize nele aqui assim e deixo ele mais claro assim, ó. Só que, lógico, eu não vou usar desse jeito, tá, galera? Eu vou botar uma máscara aqui nele e a gente, com uma opacidade bem baixa aqui, a gente joga um pouco desse efeito aqui assim, ó. Aí você começa a realmente trazer um pouco também de atmosfera, né, nas regiões que você acha que compensa trazer. Uma coisa, eu não sei se também eu renderizei aqui, um Bloom Glare, né? Se tiver também seria interessante, né? Mas tem vários outros elementos aqui que eu não testei, né? Mas que poderiam também trazer alguns efeitos interessantes aqui para essa imagem e que são coisas que eu acabei não explorando muito. Se eu fosse fazer uma última coisa aqui, olha como é que tava antes, né? Como ficou com essa estética a mais aqui que eu dei agora. E se eu fosse fazer uma última coisa aqui, seria utilizar o Clarity, né? O Clarity Upscale Script, né? E aqui, por último, galera, que eu só apliquei mesmo um scriptzinho, né? Para ele, o Clarity lá, para ele melhorar um pouco mais esses detalhes aqui da nossa imagem, né? Então ele consegue dar um pouco mais de nitidez aqui com recursos de IA, né? Para a imagem, deixa isso aqui um pouco mais realista, né? Os reflexos ficam fazendo um pouco mais de sentido. Algumas áreas aqui ele acabou destruindo bastante aqui na imagem, mas talvez fosse um caso para fazer uma seleção específica aqui para ele tentar trabalhar melhor. Aqui ele já deixou algo muito destoante
relevante da imagem, mas a única coisa que eu fiz aqui foi utilizar realmente em áreas específicas ali que eu achei que iriam realmente agregar na minha imagem, né? E não realmente não fazer algo, um efeito contrário, né? É uma imagem aqui que eu acho que para ficar interessante mesmo, precisaria de um certo refino, né? Eu ainda acho que daria para trabalhar aqui bem legal, né? Várias coisas aqui nessa visualização ainda não eu ainda não fico satisfeito, né? Mas eu espero que como uma dica aí para vocês, né, tenha sido alguma coisa útil, né? Tenha sido útil, né? Isso aqui inclusive foi uma outra opção aqui que eu tinha feito dessa mesma imagem para um outro momento, né? E aí vocês conseguem ver a diferença que a gente consegue fazer só meio que mudando ali a questão da pós-produção, né, cara? Porque se você for ver ali, as duas imagens ali não tem nada de diferente, né, em relação à renda. O que mais diferencia uma imagem da outra é mais a questão da pós. Uma coisa que eu acho que ficaria interessante nessa imagem daqui é tentar trabalhar com algumas nuvens aqui, tá? Não sei se vocês concordam com isso, porque realmente algumas nuvens aqui daria para eles que traria uma certa profundidade a mais que não existe nessa imagem aqui, tá? Porque nessa imagem aqui faz muita diferença a questão das montanhas aqui, ó. E aqui a gente não tem isso, né? Eu teria que adicionar isso daqui sim, de uma forma artificial, né? Montando ali. E eu teria que montar ali atrás da imagem. Então eu acho que assim, traria um aspecto interessante, mas... E aí, pessoal, só mostrando uma última coisa aqui pra vocês, eu acabei dando uma brincada aqui e coloquei um céu, né? Coloquei aquele mesmo céu que já estava bem anteriormente, nessa outra versão aqui da imagem, e joguei ele mais pra cá, ó, pra direita. Porque aí ele fez muito mais sentido com a direção de onde está batendo esse reflexozinho aqui da luz. E olha só como é que ficou a diferença dessa versão para essa, né? A direcionalidade, eu achei que as nuvens que a gente colocou aqui ficou bem mais interessante e deu bem mais profundidade ali para nossa imagem, tá? Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre pós-produção, eu vou estar deixando o link do meu curso aqui para você conhecer melhor e se fizer sentido para você, você dá uma chance lá e adquire, tá? Vou ficando por aqui. Se você tiver algum comentário, gostou do vídeo, deixa seu like também. Faz um comentário aqui de sugestão de tema, de algo que você acha que pode agregar aqui também no canal. E ficamos por aqui, tá? A gente se vê na próxima.